Fala aí, galera. Voltei aqui para a parte 2, beleza? Parte 2. Vamos dar sequência aqui, ó. A tela que eu havia parado, certo? Eu havia feito uma explanação para vocês, né? Nós íamos abordar aqui, ó, aspectos físicos, aspectos sociais e econômicos e conflitos na África. No vídeo anterior, trabalhei os aspectos físicos da África. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse slide, os aspectos socioeconômicos, né? E nesse viés, a economia africana, tá bom? Vamos lá. A economia africana, a gente vai observar como uma economia bastante atrasada, quando comparada a outras economias de outros continentes, tá certo? Se compararmos aqui a economia do continente americano, é uma economia que apresenta-se bem atrasada, tá bom? É uma economia voltada ainda ali muito no setor primário, ou seja, na agricultura de subsistência, na pecuária extensiva, na extração de recursos minerais, e aí onde é que vem a questão desse atraso econômico, porque século XIX, quem está assistindo isso aqui deve estar lembrando quando eu abordei lá na sala de aula com vocês aquela partilha da África que aconteceu entre as potências europeias, né? Ali no século XIX, quando nós tivemos ali a neocolonização, a nova colonização do continente africano, onde portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, belgas, italianos, holandeses, toda essa turma partilhou a África entre eles, certo? Para explorar ali os seus recursos minerais, principalmente o que servia de base para a indústria naquele momento em que o mundo estava passando pela segunda revolução industrial, e a indústria sabemos que precisa de matéria-prima. Se não tiver matéria-prima, a indústria não funciona. Então, a economia africana ela apresenta-se ainda muito atrasada por esses fatores, porque ela gera muita riqueza, mas essa riqueza que é gerada na África não é partilhada, não é compartilhada pela população, né? Não fica na população, ela é direcionada para outros países, ficando para o continente africano apenas o trabalho pesado, certo? Essa economia não desenvolvida da forma como deveria ser, vai influenciar diretamente aonde? Na qualidade de vida da população, certo? A qualidade de vida dessa população essa que apresenta ali uma riquíssima, como que eu posso colocar aqui, cultura, né? Você pega a África do Norte, né? Aquela África Islâmica, ó, meu irmão, hashtag fica a dica, a porção do Norte, África Islâmica, a porção ao Sul, África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Entre a África Islâmica e a África subsaariana tem aquela faixazinha que eu vou desenhar o tempo todo no quadro, que eu vou denominar de que região do Sahel, onde eu tenho um clima semiárido, certo? Isso vai estar na prova. Fique esperto com relação a isso, faz aí tuas anotações. Então, essa divisão, essa variação que a gente consegue observar com relação à qualidade de vida da população africana, se você tem apenas a porção norte da África, essa região que está aqui nesse slide, ó, essa porção aqui mais próxima à Europa, e a África do Sul é que vai apresentar ali, né, alguns indicadores sociais positivos. O restante, a região do Sahel e boa parte dos países da África subsaariana vão apresentar ali uma qualidade de vida baixíssima, né, IDH de médio para baixo, infelizmente, certo? E essa má qualidade de vida passa por essa economia que não foi desenvolvida e que vem apresentando sinais de melhoras, né? Vem recebendo alguns investimentos, mas ainda muito aquém do que é necessário para se ter uma boa qualidade de vida nesse continente, tá bom? O continente africano vai apresentar ali, como eu falei, uma perspectiva de crescimento, porque países como China, a China vem investindo pesado na África porque observa na África um futuro mercado consumidor, observa na África uma perspectiva de ter ali bastante matéria-prima, observa na África uma perspectiva de ter uma mão de obra barata e se investir de certa forma pode se tornar uma mão de obra qualificada, ok? Então a África ela vem apresentando essa perspectiva de crescimento, tá bom? Econômico.
E se a economia africana melhorar, automaticamente a qualidade de vida dessa população também tende a apresentar melhoras, tá certo? Sobre a população africana ainda, já que eu falei da África Islâmica, da África Subsaariana, fica aquela dica aí para você, novamente, da porção islâmica da África, né? Essa África mais ao norte, ser ali meio que uma continuação, né? Dos países do Oriente Médio, né? Por quê que essa população mais ao norte vai ser considerada uma continuação desses países lá do Oriente Médio? Por conta da influência religiosa, né? Por conta do islamismo, tá bom? Essa parte da África também é conhecida como África Branca pelas características, né, da população, beleza? Para finalizar, a gente vai falar aqui agora um pouco sobre esses conflitos na África, né? Em sala eu falei sobre esses conflitos, como esses conflitos ocorriam e o que motivavam. E os conflitos na África vão ocorrer. A luta pelo território é um fator. Outro fator que justifica esses conflitos aí, a questão da, das perseguições religiosas, étnicas e políticas, ok? E também um outro fator que vai determinar aí esses conflitos, além da luta pelo território e das perseguições, é a questão da luta pela água. Infelizmente, a África é um continente que apresenta uma escassez de água gigantesca e essa população eles vivem lutando por esse território. Geralmente, os territórios que mais são disputados são aqueles territórios onde se observa a presença da água, tá bom? E isso é histórico, isso é histórico. Então, os conflitos na África ocorreram e ocorrem por esses motivos aí, beleza? E dentre esses conflitos nós podemos observar ali, né? É, o caso da Angola, né, e uma influência externa, ou seja, países externos influenciaram em Angola no processo de independência e tal, e isso acarretou uma forte guerra civil dentro do país, e isso trouxe ali números elevados. Hoje o país encontra-se mais apaziguado, mais de boa, mas tivemos essa questão em Angola. É um outro fator aí que a gente pode observar, né, o caso de Darfur, lá no Sudão. Expliquei em sala de aula isso aqui para vocês. Aí já foi mais um conflito motivado pela questão religiosa, né, entre islâmicos e cristãos, desses cristãos, a grande maioria católicos, tá bom? Que ocasionou ali na divisão do Sudão do Norte, né? Sudão do Norte, Sudão e Sudão do Sul, certo? Tivemos o caso de Ruanda, né? Que eu expliquei ali aquelas duas tribos que se degladiaram lá e ocorreu um genocídio gigantesco lá entre os Tutsis e os Hutus, salvo me engano, é assim que se pronuncia. Se não for Hutus, é Hutus, porque o H ele pode ter som de R ou som mudo, tá bom? O conflito em Mali também, né, trouxe ali consequências negativas. Sudão do Sul está associado à questão ali do Darfur, né? Serra Leoa, um dos países mais pobres do mundo, que apresenta ali uma das maiores reservas de diamante, também passa por conflitos internos. Temos na Nigéria, não está aí nesse slide, mas nós temos a questão do Boko Haram lá na Nigéria, né? É um grupo com terrorista, né, que é um braço da Al-Qaeda que está inserido lá dentro do continente africano, que bota terror lá na região. E, para finalizar, a gente tem aí na África do Sul o Apartheid, né, que tem ali como principal expoente a luta do Nelson Mandela contra esse Apartheid, que nada mais é do que a segregação, né? Foi uma segregação que ocorreu lá na África do Sul, na segunda metade do século XX, e essa segregação ela separava ali os brancos dos negros, né, dentro lá da África do Sul, e o Nelson Mandela ele se posicionou contra essa segregação, contra esse apartheid, e lutou, foi preso, depois foi libertado, né, pela política lá do Klerk, né? Leclerc, salvo me engano, foi o nome do presidente que concedeu a liberdade a Nelson Mandela, e conseguiram, né, unir forças e não, diminuir ou acabar, né, diminuir em 80% aquele apartheid que acontecia, né, que infelizmente ainda tem, mais comparado a como era nas décadas lá de 50, 60, 70, 80, né? Esse apartheid hoje ele é bem menos intenso, tá bom? Então, o apartheid
Ele também teve ali sua marca registrada, a sociedade internacional o considerava como uma gigantesca vergonha. Tem filmes que tratam sobre isso aí, né, sobre o assunto, e se você ficou interessado em compreender, entender, dá uma pesquisada aí na Netflix, no YouTube, aí você vai encontrar filmes, documentários que vão retratar bem isso aí, tá bom? Principalmente essa questão do apartheid. No mais, galera, brigadão aí, se tu chegou até aqui, se tu assistiu os 2 vídeos, parabéns, mostra que tu quer alguma coisa positiva com relação aos estudos, né? Se empenhou para tirar uma boa nota e vamos lá, bons estudos e até os próximos vídeos aí, se Deus quiser, tá bom? Valeu, tchau, tchau, fica com Deus e até mais.